Quero que você abra a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos estar lendo do 19 ao 22. Hebreus, capítulo 10. Aleluia. Hebreus 10, 19. Temos aqui na frente já. Quero ler aqui na minha versão, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? Até aí, querido. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Amados, a Bíblia ela nos conta que lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, as pessoas, para se achegarem a Deus, para pedir perdão dos seus pecados, elas vinham com sangue para ser oferecido na presença de Deus, traziam um animal para ser sacrificado, E o sacerdote, ele entrava ali no santo lugar para oferecer, o sangue desse animal em sacrifício pelo perdão dos pecados. E no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote, e isso uma vez por ano naquele lugar. E a história nos conta que as vestimentas era todo um aparato, para que ele pudesse entrar nesse lugar, porque era somente uma vez por ano que ele entrava ali. E ele entrava com toda uma vestimenta, todo um preparo para se achegar naquele lugar, Tanto que as roupas do sumo sacerdote, elas tinham sinos nas bordas da roupa. Então eu acredito assim que aquele povo, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aquele povo ficava do lado de fora tudo em silêncio. E enquanto o sino estava balançando, eles entendiam que o sumo sacerdote estava vivo. E isso era uma alegria para o povo, porque isso significava que Deus tinha aceitado o sacrifício do sumo sacerdote. Então, se ele saísse daquele lugar, eu creio que quando ele saía do Santo dos Santos e que ele se apresentava para o povo jubilava de alegria, porque eles tinham entendido que Deus havia perdoado os pecados deles. E conta-se também, pelos judeus, que o sumo sacerdote, quando ele entrava lá no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada no tornozelo. Porque caso aquele sacrifício dele não fosse aceito, ele seria morto na presença de Deus. E as pessoas não podiam entrar lá para tirar o sumo sacerdote de lá. Então o que elas tinham que fazer? Elas tinham que puxar o sumo sacerdote, através daquela corda, para tirar ele lá de dentro. E quando isso acontecia, e se acontecia, o que significava dizer? Que Deus, de alguma maneira, não aceitou aquele sacrifício. Então, que um ano daquele povo estava perdido de oração. E esse sumo sacerdote, que era um homem, instituído pela lei, ali de Araão. Esse sumo sacerdote, quando ele chegava naquele lugar, ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele era um homem, ele era pecador, e tinha que oferecer um sacrifício também pelo povo. E a Bíblia nos relata, amados, aqui no livro de Hebreus, você pode ler depois, Ela nos conta que Jesus Cristo, então ele é o sumo sacerdote que se adentrou nos céus, no Santo dos Santos, e que ofereceu a si mesmo o seu próprio sangue para a remissão dos nossos pecados. Lá na Antiga Aliança, esse processo tinha que ser repetido vez após vez, porque o sangue de animais era impossível que perdoasse definitivamente aqueles pecados. Ele apenas cobria os pecados do povo.
Mas o sacrifício de Jesus, né, como um cordeiro que se entregou na presença de Deus, é um sacrifício perpétuo, é um sacrifício por toda a eternidade. Jesus Cristo, ele entrou no santuário, né, dos céus. E ele se apresentou ali como um sumo sacerdote perfeito, porque Jesus Cristo nunca pecou. E o próprio sangue de Jesus foi colocado ali no propiciatório eterno, como um perdão para os nossos pecados. E o que a Bíblia nos relata aqui, né? Então, nesse texto que nós lemos, ela diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, quando Jesus Cristo morreu, quando Jesus Cristo se apresentou no tabernáculo eterno, com o seu próprio sangue, a Bíblia nos conta então que Jesus Cristo, quando Ele morreu no nosso lugar, o véu do santuário se rasgou, para que eu e você hoje pudéssemos ter a liberdade de nos achegar no Santo dos Santos, né? Como eu falei lá atrás, na antiga aliança, somente o sumo sacerdote entrava ali. Hoje, por causa do sangue de Jesus, o Santo dos Santos foi aberto, o lugar da presença de Deus, para que eu e você possamos entrar na hora que nós quisermos. E muito mais ainda, nós podemos morar nesse lugar, nós podemos não sair mais deste lugar. Então olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: o convite para o Santo dos Santos está aberto. Queridos, hoje nós podemos orar na presença de Deus, através de Jesus Cristo. Você já parou para pensar na grandiosidade disso? Hoje, querido, quando você fecha os teus olhos, pelo sangue precioso do Cordeiro, você se encontra no Santo dos Santos, e você pode fazer as suas orações diretamente ao Pai. Por causa de Jesus Cristo, não existem mais barreiras. Um dia alguém me perguntou, até numa aula lá do IBEG, falou assim para mim: pastora, me responda uma coisa, eu ouvi falar que quando você ora, você deve orar somente em pensamentos, para que o diabo não ouça a sua oração. Quantos já ouviram isso? Eu creio que a grande maioria, né? Já ouviu isso. Mas o que a Bíblia nos fala? Que através de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, nós podemos nos adentrar no Santo dos Santos. E eu tenho uma notícia para dizer para você: o diabo não entra lá. Aleluia! Então não tem como o diabo ouvir a tua oração, querido. Porque se você entender que você está no Santo dos Santos, você está na presença de Deus. Ou seja, não existe oração hoje que não venha a ser respondida. Não existe oração sem resposta, se você entender o lugar onde você está. Por isso eu quero dizer algo para nós nessa noite, amados. Oração não é só palavras. Oração é o lugar onde você está. Se você entender que você está no Santo dos Santos, na presença do Senhor, toda oração terá resposta. E o diabo não entra lá. E os demônios não entram lá. Ninguém entra lá. Somente você, eu, aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia! Eu quero que coloque para mim ali Colossenses. Colossenses 1:21 diz assim: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes firmados, fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e
do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O que o Paulo está dizendo assim para nós? Ele está dizendo que antigamente nós éramos inimigos de Deus, nós éramos estranhos a Ele. Mas pela morte de Jesus Cristo na cruz, volta antes esse, diz assim que Ele, pelo corpo da sua carne, pela sua morte, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Você é santo, você é inculpável e irrepreensível na presença de Deus. O homem não podia se achegar a Deus no passado, porque o sacrifício daqueles animais apenas cobria os pecados. Mas hoje, por causa do cordeiro que foi morto, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de toda culpa, toda condenação. Querido, você é santo para Deus. Se você está em Jesus Cristo, você é inculpável. Não existe culpa alguma em você. Você é irrepreensível. Por quê? Porque a obra de Cristo na cruz foi completa. Para quê? Para nos trazer para o Santo dos Santos. Este é o lugar que Deus quer que eu e você esteja. Quando o homem pecou lá atrás, a Bíblia fala que o homem, ele foi destituído da glória, ele foi tirado da presença de Deus, mas o que Deus fez? Ele veio atrás de nós, para nos trazer de volta para esse lugar de comunhão, de relacionamento, para o Santo dos Santos. Um dia alguém falou para mim, mas e Daniel 10, né? Tem uma passagem lá em Daniel 10 que fala assim, que o Daniel orou, né, e a resposta da oração de Daniel ficou retida durante 21 dias. Porque o príncipe, um demônio, um espírito mau impediu o anjo de chegar com a resposta para Daniel. E às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu não tenho resposta de oração, porque tem alguma coisa impedindo. Querido, se você entender que você está no Santo dos Santos, você está orando direto a Deus através de Jesus Cristo, aleluia. Não tem mais impedimento para a sua oração. Isso que aconteceu com Daniel foi antes da obra redentora da cruz. Hoje a Bíblia nos fala, querido, que Jesus Cristo venceu. Eu quero que coloque lá o Efésios 1:20 diz assim, que manifestou em Cristo e ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Aleluia! Jesus Cristo está assentado nas regiões celestiais, acima do principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se possa nomear. Então essa região não é morada de demônios, essa região é o trono de Deus. Aleluia! E eu quero chamar a minha e a sua atenção nessa noite, querido. Como eu já disse, oração, querido, não são só palavras. Oração é o lugar onde você está. Se você não entender o lugar onde você está, você não vai ter resposta de oração. Você precisa entender que toda vez que você fecha os teus olhos, você entra no Santo dos Santos, através da obra redentora de Jesus Cristo. É possível isso, querido? Feche os teus olhos. Imagine, você está no Santo dos Santos. Você está na presença do Deus vivo. E como eu falei, querido, não precisa ser só no momento de oração. Não precisa ser só no momento do culto. Nós podemos habitar neste lugar da presença de Deus. E se eu e você tivermos consciência, amados, do lugar onde nós estamos, eu tenho certeza que cada vez que você for abrir a tua boca para criticar alguém, para falar mal de alguém, você vai pensar assim, não, eu estou na presença do meu Deus e eu não vou falar isso. Toda vez que você for dizer palavras duras para o seu marido, para a sua esposa, você diz assim, não, eu estou no Santo dos Santos. Então, querido, não importa o que aconteceu com você, não importa se alguém te feriu, te magoou, entre no Santo dos Santos e apresente essa pessoa diante do Senhor e abençoe ela.
Porque se nós como igreja entendermos que nós estamos no Santo dos Santos, a nossa vida seria completamente diferente. Nunca mais palavras amargas, nunca mais murmuração, nunca mais falar mal de alguém. Por quê? Porque nós estamos no Santo dos Santos. Porque Jesus Cristo, pela sua carne, que foi o véu que se rasgou, Ele mesmo abriu o caminho para que eu e você pudéssemos estar na presença de Deus. É lá. Tem gente que eu acredito assim que às vezes tira umas férias ou não tem consciência do lugar onde ele está. Mas querido, volta para lá. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: se você saiu do Santo dos Santos, volta correndo para lá. Queridos, se nós tivermos esse entendimento, eu tenho certeza que nunca mais a doença vai permanecer no seu corpo. Porque o Santo dos Santos é o lugar da presença de Deus. E você acha que o mal pode ficar lá? Ah, não pode. Você acha que a enfermidade pode ficar lá? Não pode. Você acha que a angústia pode ficar lá? Não pode. Então, se você entender o lugar onde você está, querido, o mal tem que sair da tua vida. Porque Deus é maravilhoso. Porque nesse lugar do Santo dos Santos só entra quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então é lá onde você está. Então diga para essa pessoa que está do teu lado, diga assim: oração não é só palavras. Diga assim para ela: oração é o lugar onde você está. Aleluia! Oração é o lugar onde você está. Quando eu tive esse entendimento, querido, a minha vida mudou. Hoje, quando eu vou orar, eu não oro mais do mesmo jeito. Hoje, quando eu vou orar, hoje, quando eu fecho os meus olhos, eu sei o lugar onde eu estou. E não tem, querido, como uma oração no Santo dos Santos não ser respondida. Não existe essa possibilidade. Pode até ser que Deus te diga não. Mas não existe oração sem respostas. Por quê? Porque o lugar onde nós estamos, querido, você fala frente a frente com o Deus vivo. O lugar onde você está, querido, você pode contar os teus segredos para o Senhor. Você pode abrir o seu coração para Ele. Você pode adorar, você pode se jogar no chão, você pode pular, você pode gritar, você pode dar glória a Deus, porque você está no Santo dos Santos. Aleluia! Este é o lugar onde Deus espera que nós como igreja fiquemos. Que a gente não saia de lá nem por um minuto. Então a partir de hoje, cada vez que você for murmurar, cada vez que você for falar algo mal em relação a alguém, lembre-se, não, eu estou na presença do meu Deus. E neste lugar é o lugar de glória. Neste lugar é o lugar da unção. Esse lugar é o lugar onde o poder de Deus se manifesta. Esse é o lugar da tua cura. Esse é o lugar do milagre. Esse é o lugar da libertação. Este é o lugar. E é aí que Deus espera que eu e você fiquemos. É neste lugar. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. O maior propósito do Senhor é que eu e você estejamos na presença dEle. A Bíblia fala, né, que no próprio livro ali de Efésios, né, 2:6, diz assim que Jesus Cristo está assentado nas regiões celestiais. E nós estamos assentados com Ele. Ou seja, nós estamos junto com Jesus. Nós estamos na presença do nosso Deus. Aleluia. O Cordeiro foi morto para que eu e você possamos estar na presença de Deus. Hoje eu estava lendo em Apocalipse no capítulo 5 e algo me saltou aos olhos ali. Quando diz assim que João teve a visão do livro
que precisava ser aberto. E aí o anjo chega e diz assim que não encontrou ninguém digno de abrir o livro e os 7 selos. Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. E aí a Bíblia fala que João chorava muito. Sabe por quê que a Bíblia fala assim que Deus não achou ninguém digno para abrir o selo nem na terra, nem debaixo da nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra? Porque Jesus Cristo, Ele não é da terra, Ele não é do céu e Ele não é debaixo da terra. O céu e a terra e debaixo da terra é que são de Jesus Cristo. Aleluia! E a Bíblia fala assim que o João chorava muito. E aí o anjo fala assim para o João: não chore, o leão da tribo de Judá, ele venceu. E ele vai abrir o livro. E aí o João olha. E quem que o João vê? Ele vê o cordeiro. Mas o anjo diz assim: o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Mas quando o João olha, ele vê o cordeiro. Ele não vê o leão. E sabe o que eu entendo com isso, queridos, no meu coração? Eu entendo assim que os céus olham para Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o cordeiro que foi morto no meu e no seu lugar. Porque é assim que Jesus se apresenta para nós. O cordeiro que foi morto, humilde, se esvaziou da glória, desceu do céu e veio à terra para morrer por pessoas como eu e você. O cordeiro venceu. O cordeiro venceu. Eu acho tão lindo na Bíblia, né, quando a gente olha para Jesus Cristo e vê como ele se apresentava. Quando aquela mulher foi pega lá em flagrante de adultério, né? A Bíblia fala assim que Jesus diz assim: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas ninguém tinha coragem, porque todo mundo pecou. Aí todo mundo foi soltando as pedras e saindo. E eu acho interessante porque Jesus podia tirar a primeira pedra. Jesus podia, porque ele não pecou. Mas o que ele faz? Ele estende a mão para aquela mulher e diz assim para ela: vai, não peques mais. Esse é o cordeiro. Eu fico imaginando, hoje eu estava falando para o pastor Edmar, algo que choca o meu coração, queridos. É quando eu vou lá e eu vejo na Bíblia, Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos, um por um. O Deus Criador de toda a terra, de joelho no chão como uma bacia, e uma toalha nas costas, lavando os pés de homens pecadores. Aqueles pés iam sair correndo dali, iam negar, iam trair. Você já parou para pensar o Deus de toda a terra com uma bacia nas mãos e uma toalha, lavando os pés de homens comuns? O que Jesus estava dizendo para nós? O que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo assim para aquele monte de discípulos ali, né? Que eles já estavam sendo perdoados. Muito antes deles fazerem o que eles iam fazer. Porque é assim que o cordeiro se manifesta. Judas só não foi perdoado, querido, porque ele não quis. Esses dias eu ainda falei para os jovens, né? Judas, quando ele se tocou do que ele tinha feito, ele fala assim: eu traí sangue inocente. Quando ele se toca do que ele fez, ele vai lá no templo e ele joga as moedas lá. E para onde que ele vai? Ele vai para a religião. Se ele tivesse ido para os pés de Jesus, ele tinha recebido perdão. Mas ele vai para a religião e joga as moedas lá. Porque se ele tivesse ido para o cordeiro que foi morto, ele teria sido perdoado. Então, querido, não vá para a religião, vá para Jesus. Porque o cordeiro foi morto no meu e no teu lugar, para que o vivo caminho fosse aberto, para que eu e você possamos estar na presença do Senhor. É lá o teu lugar. Não saia desse lugar, querido. Não tire férias desse lugar. Tenha consciência do lugar onde você está. Se eu e você tivermos consciência do lugar onde nós estamos, querido, toda vez que você for orar por um enfermo, ele será curado.
Toda vez que você orar por você mesmo, você será curado. Toda vez. Por quê? Porque no Santo dos Santos não existe oração sem resposta. Aleluia. Este é o meu e o seu lugar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: o Santo dos Santos é o teu lugar de morada. Aleluia. Se nós entendermos isso, querido, nunca mais a nossa oração será a mesma. Aleluia. Quando você chegar na tua casa, você dobrar os teus joelhos, feche os teus olhos e diga: Deus, eu estou no Santo dos Santos, por causa do sangue de Jesus. É somente por causa do sangue que eu me atrevo a entrar neste lugar. É somente por causa da obra redentora da cruz que eu posso estar neste lugar. E aí você vai falar com o teu pai, e o teu pai vai te trazer resposta. E o teu pai é aquele que te ouve. E o teu pai é aquele que te cura. E o teu pai é aquele que para tudo para ouvir a sua oração. Quando você entender isso, querido, você pode chegar nesse lugar na hora que você quiser. Ou você pode nunca mais sair deste lugar. Aleluia. Quero que você se coloque em pé.